amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Com este programa, nós estamos encerrando o mês de julho, que para diversas pessoas costuma ser aqui no Brasil um mês de férias, pelo menos férias invernais ou férias escolares. Muito bom dia a todos e obrigado pela presença. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, o canal da família. Mais uma vez encontramos-nos reunidos para juntos, ainda no mesmo tema, entrarmos um pouquinho mais aqui sobre a figura de Noé, as questões do dilúvio, para meditarmos em nosso encontro dominical, tendo como alicerce a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. O justo Noé, de acordo com o texto folclórico do Gênesis, com a sua família, foram os únicos a restarem neste planeta aqui, nesta terra, salvos através de uma arca. Tudo isto é um conto, mas eu já falei que o conto traz uma mensagem. E quanto mais profundamente se vê ou se perscruta, maiores riquezas para adultos, não para crianças, o texto traz. Interessante que o justo também tem suas fraquezas. É interessante isso. É. Que nós geralmente... vamos ver isto aqui bem mais adiante, nos ciclos narrativos dos patriarcas. Mas já Noé, aqui com Noé, né? Saindo da arca, plantou uma vinha e se embebedou. Sem nenhuma, digamos, brincadeira desagradável com o texto bíblico, apenas uma jocosidade. Alguns falaram, alguns, não eu, que Noé aqui representa o primeiro bêbado da história. Claro, o texto é simbólico, mas o texto prepara a figura moral dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã e Jafé viram o pai nu e se alegraram, deram risadas com aquela situação. Sem, de costas para não ver a nudez do pai, levou um cobertor e o cobriu, sem olhar para ele. Quando Noé voltou da sua embriaguez, ele amaldiçoou os 2 primeiros e abençoou Sem, o ascendente, o ancestral dos semitas, de cujo ramo vieram os israelitas. Uma história, uma pequena história, mas para mostrar o andamento das gerações antes de Noé e depois de Noé. Nós temos esta nota curiosa aí no final da narração sobre o dilúvio. Agora, aqui também nós temos uma mensagem. E qual seria? A mensagem seria esta: o sexo dos nossos pais estão fechados para nós.
com total proibição do incesto. Uma pequena história. Se alguém quiser sexo ou tem necessidade de sexo, vá procurar um partner fora da família. Mas não tenha vida sexual com os pais ou membros íntimos da própria família. E isto, os judeus, com todo escrúpulo, seguem até os dias de hoje. E nós, cristãos, também, de certa forma, seguimos. Pode-se casar primo irmão com prima irmã? Não. É. E pode, se tiver uma rigorosa autorização Episcopal. episcopal, exatamente. Dependendo do grau. Do grau, Mas você, por exemplo, que é pároco, Não posso dar. deve saber fazer a árvore genealógica. Tem que desenhar a árvore genealógica e mandar o processo para a cúria, para que lá eles estudem o processo. E às vezes vem um não. Exatamente. Não é? Quer dizer, entre familiares íntimos não se casa. Está aí a mensagem da história. O sexo dos nossos antepassados, os pais em primeiro lugar, estão proibidos para nós. E é também uma questão de razão, não é? É uma questão de lógica. Os animais não têm isto. Os animais irracionais. Mas nós temos. É repugnante ter sexo com a própria mãe. Ter vida sexual com a mãe ou com o pai. É uma coisa que repugna, mas está claramente mencionada aí na Escritura. E da descendência de Noé, através de Sem, o filho abençoado, vem Taré, no final do capítulo 11. Mas antes de falar de Taré, o pai de quem? Abraão. De Abraão, nós precisamos falar do capítulo 10º. Você é capaz de notar alguma coisa? A Tábua das Nações. E que isto indica? Nós temos aqui uma genealogia, né? Não é uma genealogia, é um primeiro mapa mundi de todas as nações conhecidas na face da terra. Agora, o capítulo é profundamente antibabilônico. Nossa, padre, mas aqui só tem nomes. Profundamente antibabilônico. Por quê? Porque, de acordo com o texto, Deus quer uma comunidade de nações. Entendi. Que se dão as mãos, mas vivendo autonomamente suas próprias tradições. E não uma superpotência dominando sobre O todas. texto aqui está batendo na questão da diversidade dos povos. Né? Deus quer a diversidade. Exatamente. Deus quer. E as superpotências fazem o contrário. É um problema que nós temos hoje também, não é? Não temos superpotências do ponto de vista econômico. Quem é que manda no mundo? O Brasil não, com toda certeza. E nem é para mandar. Não deveria nem ser ninguém o dono do mundo. Mas, infelizmente, temos, né? Através das finanças, através do poder, através da guerra, através da violência. Nós temos aqui as ditaduras, quaisquer que sejam os seus naipes, são todas formas de governo hegemônica não querida por Deus. Deus quer exatamente isto. Agora, no capítulo 11º, nós temos a famosa Torre de Babel.
Quem não conhece a Torre de Babel? Quem nunca ouviu falar na Torre de Babel? Ela está no capítulo 11, o último capítulo relacionado com a criação do mundo. Quem nunca ouviu falar nela? Ela é um conto também, como tudo aqui nos 11 primeiros capítulos. Tudo é um conto. Não é preciso levar a ferro e fogo. E a verdade não é sempre do lado de vista puramente histórico. A verdade tem outros canais também de transmissão, para quem entende perfeitamente a Sagrada Escritura. Vamos fazer um intervalo e continuamos.